Afinal de contas, Renato Paiva está realmente prestigiado e respaldado dentro do Botafogo? Ou será que conselheiros de John Textor, pessoas próximas ao acionista majoritário do Botafogo, têm muito mais influência sobre ele e já estão atentando sobre a urgência da mudança de rota em 2025? A gente vai falar sobre isso, vamos falar da preparação do nosso próximo rival, Campeonato Brasileiro, que já começou agora. O Fluminense visando acabar com o maior jejum da sua história sem vencer o Botafogo, já está poupando todo mundo na Sul-Americana. Nem o treinador vai viajar. O foco do Fluminense é o Botafogo. Será que o Botafogo está preparado para isso? Tem Estudiantes quarta-feira, tem Clássico no sábado. A batata do Renato Paiva vai assar antes disso? Ou vai haver paciência? Enfim, tem muita coisa pra gente falar nessa edição do Plantão Glorioso. Mas só depois da vinheta. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer seu carinho, seu like, a sua inscrição. Todo dia há conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. A gente está atingindo a marca de 130 mil inscritos. Estamos em busca dessa grande marca e contamos muito com você. Se não conhece o canal, está chegando pela primeira vez, se inscreve aqui que diariamente a gente traz informações, notícias, opinião, cobertura do mais tradicional clube desse país, tá certo? E siga a gente também no nosso Instagram, no Twitter, TikTok, em todas as redes sociais, tá certo? É GG e aqui é Botafogo. Aqui a gente fala de Botafogo com paixão, com amor, mas com a cabeça no lugar, né? E cabeça no lugar é o que faltou para a diretoria do Botafogo no planejamento de 2025. Não é segredo para ninguém que a vaca está bem próxima de ir para o brejo antes de chegarmos ao segundo semestre. O Botafogo corre riscos na Libertadores, o Botafogo corre risco de ser um mero coadjuvante no Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil tem o capital do Distrito Federal, né, em que eu me recuso a aceitar inicialmente aí um tropeço, né, seria um desastre completo, né, e me recuso a aceitar e entender isso como uma ameaça, com todo respeito à equipe de Brasília. Mas não vejo do jeito que está o Botafogo avançando, né, daquele jeito tranquilo, tal, em águas tranquilas na Copa do Brasil. E aí fica o questionamento. O John Textor disse que a temporada começa em abril, não é? Então estamos em abril, dia 21 de abril. Será que realmente a diretoria está respaldando o trabalho do Renato Paiva? Porque eu não ouvi de ninguém da diretoria esse respaldo. A informação foi trazida pelo jornal O Globo, uma nota lá do jornal O Globo, de que a avaliação interna, primeiro foi isso, né? A avaliação interna do trabalho do Renato Paiva era positiva, faz uns 2, 3 dias isso, como você está vendo aí. E depois que a diretoria atribuiu mais ao momento ruim de jogadores do que ao próprio Renato Paiva o que está acontecendo com o Botafogo. Não ouvi nenhum diretor falar isso, ninguém também me confirmou esse tipo de declaração. O que a gente tem no momento é o início de uma pressão que, obviamente, tem que ser muito pensada, muito sopesada, mas eu já falei na live aqui de mais cedo, que nós fizemos, né, meio-dia, que eu considero claramente o início de uma pressão. Não posso nem chamar de pressão interna, porque não vem de dentro do Botafogo, não vem da diretoria, mas vem de um braço do John Textor, que já foi até chamado pela mídia, pela grande mídia, de conselheiro do John Textor. Você está vendo aí essa reportagem do GE, não faz muito tempo, que o Felipe Neto, comunicador, influenciador digital, botafoguense, já foi até patrocinador do Botafogo, né? O Felipe Neto fez uma postagem criticando duramente a escolha e o trabalho do Renato Paiva. As escolhas do scout do Botafogo em 2025. A mudança de perfil de jogadores que chegaram nesse ano comparando com jogadores que chegaram no ano passado. E aí fica a dúvida, por que mudar a filosofia do scout? Se ano passado deu certo, o ideal não seria manter a ideia, manter o pensamento, manter a filosofia de trabalho?
E o Felipe Neto vai dizer que, de forma impressionante, mudaram o perfil. Mudaram o perfil de jogadores para 2025. E que Renato Paiva é o maior erro, segundo ele, da temporada até o momento. E aí, na última parte, ele, de certa forma, faz um alerta para o John Textor. E aí seria muita inocência nossa achar que é só uma opinião. Ah, é uma opinião, Guilherme, e tal. O Felipe Neto mesmo já declarou, inclusive na reportagem do GE, que a gente mostrou aí no início, né, como o Felipe Neto se tornou conselheiro de John Textor nas questões envolvendo o Botafogo e tal. Fala com o John Textor frequentemente, não posso dizer diariamente, mas frequentemente. E eu duvido que ele não tenha colocado para o John Textor isso que ele expôs na última parte da sua postagem no Twitter. Se não houver uma correção de rota imediata, porque necessária, o Botafogo simplesmente pode passar uma temporada de 2025 como um coadjuvante, e não é de luxo, coadjuvante de segunda parte de tabela de Campeonato Brasileiro. Um time que corre o risco de disputar a Sul-Americana. Um time que corre o risco de morrer numa oitava de final de Copa do Brasil. Esses são os riscos. E quando eu falo em eliminação esportiva, nessas fases, sair de uma Libertadores na fase de grupos sendo o atual campeão, traduzindo para o John Textor, é perder dinheiro. Traduzindo para o John Textor, é perder capital. Não estou falando perder por capital, né, na Copa do Brasil, é perder capital. E eu acho que não é isso que ele quer. Eu acho que se abril é quando começa, é melhor ser o mês que começa ao invés de ser o mês que termina. Porque do jeito que está a temporada do Botafogo, está terminando. A gente tem, analisando o que está acontecendo, um prognóstico do que não pode vir, do que não vai vir. Não vejo um time campeão. Pelo contrário, a gente vê jogadores totalmente desmobilizados. A gente vê jogadores que decidiam sendo comuns. A gente vê jogadores que não erravam defensivamente e hoje o Botafogo toma gols que nem na época do Marcelo Chamusca na Série B a gente tomava. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. E a mudança de rota necessária pode ser agora. O John Textor, ele pode estar salvando a temporada do Botafogo, fazendo uma mudança pequena. Não dá para você mudar todos os jogadores, infelizmente. E não dá para você demitir treinador por causa de 5, 6 jogos, eu concordo. A questão não é por conta de 5, 6 jogos. A questão é 30 dias com o treinador, fazendo pré-temporada e tirando o jogo contra o Palmeiras, que é o que me parece, foi muito mais pelo calor do que significa um Botafogo e Palmeiras, pela emoção do jogo, pelo rival que deixa jogar, do que realmente pela capacidade de o Renato Paiva fazer com que os jogadores conseguissem adquirir a sua ideia de jogo e colocar em prática. Então, quando a gente diz, será que vai haver a mudança de rota ou o Renato Paiva está prestigiado? A filosofia da SAF, do John Textor, é dar respaldo à equipe técnica. Essa é a filosofia de trabalho. Principalmente porque não foi uma escolha feita na pressa. Aliás, o contrário, né? Foi uma escolha feita com tanta calma que até me assustou. Ficamos aí tanto tempo sem treinador, quase 2 meses sem treinador. Só que foi uma escolha mal feita. Como foi mal feita a escolha do Thiago Nunes. E o Botafogo conseguiu ajustar a rota antes que a vaca fosse pro brejo. Vocês imaginem o Thiago Nunes sendo o treinador do Botafogo durante toda a temporada. Eu não sei se nós passaríamos pelo Aurora. Confesso a vocês. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Olha que eu estou falando de uma equipe abaixo da crítica, né? Eu não sei. E o Botafogo, o John Textor, teve a atitude de, naquele momento, romper com o trabalho do Thiago Nunes após o empate contra o Aurora lá na Bolívia. Em tese, um resultado aceitável, mas não tinha mais como. Já era visível que o trabalho não andaria para frente. Eu acho que a gente está começando a chegar a essa conclusão de forma mais antecipada
com o trabalho do Renato Paiva, porque fica muito claro que ele exige demais desses jogadores uma situação de jogo que não tem nem um ensaio, não tem nem uma pista de que vai se realizar num curto, médio prazo. A questão é, quando o jogo encaixar, e se encaixar, já vai ser final de temporada, o Botafogo pode não estar envolvido em briga por título, e aí é um risco que você corre. Com o investimento que o Botafogo fez, o Botafogo não pode correr esse risco. O Internacional correu esse risco ano passado. Quando trouxe o Roger Machado, todo mundo sabia que o trabalho do Roger Machado é um trabalho de médio e longo prazo. O Inter foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, o Inter foi eliminado na Copa Sul-Americana, dentro do Beira-Rio, e o Inter recomeçou um trabalho, abrindo mão dos campeonatos com o Roger Machado. Está dando certo. O Inter está colhendo alguns frutos. Faz uma campanha muito boa na Libertadores, faz uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, enfim, também deve estar ali entre as equipes que vão disputar. Mas o Botafogo não pode correr esse risco. Não dá para pagar esse preço de jogar a temporada de 2025 fora para fazer o trabalho do Renato Paiva dar certo no final do ano para 2026 entrar. Não tem. Eu não sei se a gente vai chegar a Libertadores em 2026 com o Renato Paiva. Então, John Textor, escute aí o seu conselheiro, que pelo menos nesse quesito tem muita razão. Não é só ele que está falando isso. A maioria das pessoas que conhece o Botafogo, entende de Botafogo e conhece esse time, sabe que o elenco não comprou a ideia. E essa coisa de culpar A, B, C e nunca olhar para si e falar assim, eu errei, eu não estou sabendo fazer esse time jogar, eu estou despotencializando os atletas que eram figuras centrais em 2024, em 2025 estão se transformando em jogadores comuns, ruins até. Né? Enquanto isso não acontecer, o Renato Paiva não vai conseguir ser um treinador de ponta, porque ele precisa mudar a filosofia dele. Ele tem que saber analisar jogo a jogo para entender, não, aqui não vai funcionar. No Brasileirão não vai funcionar. Contra o cara bobo não está funcionando. O que eu vou fazer? Tem que mudar. Agora a gente tem quarta-feira um jogo importantíssimo e a torcida do Botafogo está descrente. A torcida do Botafogo não está acreditando numa virada de chave do Renato Paiva na quarta-feira contra o Estudiantes. Queria muito acreditar que essa chave pode ser virada. Queria muito acreditar que o Botafogo vai melhorar, que vai ganhar quarta-feira, que vai se classificar em primeiro na Libertadores, que vai voltar a vencer no Brasileirão. Mas eu não consigo enxergar isso. Só o coração do torcedor que quer isso. Mas os olhos e a mente não conseguem ver o desenvolvimento dentro de campo do trabalho do Renato Paiva. E aí o Fluminense malandro, o que fez? Opa, já vamos nos preparar para pegar esses caras, vão voltar quarta-feira lá da Argentina, quinta-feira provavelmente, então já vão estar cansados e a gente vai estar aqui ó, tinindo num momento melhor do que o deles, treinador novo, para acabar com o jejum, acabar com a seca, que é a maior da história do Fluminense em relação a jogos contra o Botafogo. O Botafogo já está emendando aí uma sequência, se vencer, emenda uma sequência de 8 jogos seguidos vencendo o Fluminense, e o Fluminense pode chegar aí a 10 jogos sem vencer o Botafogo, 3 anos sem vencer o Botafogo. O Fluminense, obviamente, está querendo evitar isso. O jogo é no Newton Santos, o Botafogo é o mandante, mas o meu receio é, se o John Textor, como disse aí o Felipe Neto, conselheiro do homem, se o John Textor demorar muito para tomar essa decisão, pode ser tarde demais para o Botafogo. E aí o que será do Botafogo no Mundial de Clubes, meus amigos? O que será do Botafogo no Mundial de Clubes? Enfim, fica a reflexão. Será que está respaldado? Sei não, hein? Tenho minhas dúvidas. Acho que a batata dele vai assar se já não estiver assando. Sutilmente assando. Fico por aqui. Um abraço a todos vocês, saudações alvinegras, fui!